pessoal, meu nome é Guilherme, sou professor de Biologia e estou aqui hoje para trazer um recado para vocês em nome do Cenas Pré-Vestibular e Concurso. A gente vai falar um pouquinho sobre uma grande pandemia que aconteceu há mais de 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola. Antes de mais nada, a gripe espanhola tem algo que a gente tem hoje em dia, algo que se repete e se repetiu há alguns anos atrás. O vírus causador da gripe espanhola foi o vírus influenza A, o H1N1. Aposto que vocês já ouviram falar desse vírus. Esse vírus ele é muito comum e ele causa a gripe A ou a gripe suína. Ele teve uma grande pandemia mundial, refletindo aquilo que aconteceu lá em 1918, que foi a gripe espanhola, só que não teve tanta gravidade. Por que não aconteceram tantas mortes quanto aconteceram lá no século XX, lá em 1918? Porque a medicina evoluiu muito nesse período. Para vocês terem uma ideia, naquela época, nem ao menos o antibiótico tinha sido descoberto ainda. Muitas doenças bacterianas matavam e não tinha muito o que fazer. Com o avanço da medicina, com o avanço da ciência, hoje em dia, os problemas que são causados pelas grandes pandemias acabam sendo muito mais mitigados. E o que acontece, pessoal? Quando a gente fala do vírus influenza, ele é um vírus de RNA, ou seja, ele é um tipo de ribovírus que ataca as células do pulmão. Quando ela ataca as células do pulmão, vão provocar uma série de sintomas respiratórios, provocando algo que a gente chama de tempestade de citocinas. O que é essa tempestade de citocinas? Quando as nossas células do pulmão estão inflamadas, quando as nossas células do pulmão estão sendo acometidas por esse vírus, essas células começam a chamar a atenção do nosso sistema imunológico, fazendo com que nós produzimos uma grande quantidade de células que reagem a infecções, que são as ocitocinas. Essa reação imunológica muitas vezes causa inflamações pulmonares, dificultando a função do pulmão, que é essa respiração, e muitas vezes podendo levar a pessoa à morte. O tratamento de toda doença viral ele é complicado, porque não existe nenhum tipo de medicamento específico para uma doença viral. O que hoje em dia se faz na medicina é combater os sintomas. Claro que existem alguns antivirais, mas que não vão atuar especificamente naquele vírus. A gripe espanhola foi um fenômeno que aconteceu em 1918 e durou mais ou menos até 1920. O que acontece é que foi uma grave pandemia mundial e essa gripe espanhola ela vai se repetir de tempos em tempos. A gente teve, além dessa gripe espanhola, a gente teve também a gripe de Hong Kong. A gente também teve uma grande pandemia de influenza também em 2009, então é cíclico, se repete. E de certa forma o que nós temos que nos apoiar, o que nós temos que contar são os avanços da medicina para combater cada um desses tipos de infecção. Pessoal, então a gente tem que tomar cuidado para se evitar contra esse tipo de vírus, a gente tem que seguir a etiqueta da tosse, tossir sempre no cotovelo, higiene pessoal, lavando as mãos, tá? E agora, com o novo hábito que todos nós estamos criando, usar máscara e álcool gel ao máximo. Tudo bem? As nossas matrículas do nosso intensivo, agora digital, já estão abertas. As aulas começam a partir de agosto e só a gente consegue atender todas as suas necessidades. Aqui você é muito mais que simplesmente um número. Aqui você é o nosso objetivo. Vem conhecer o nosso trabalho e vem estudar com a gente. Valeu, galera!